Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo importante para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Vamos falar muito aqui sobre a situação do novo treinador. O Vasco encontrando dificuldade para um acerto devido à pedida salarial de alguns treinadores que estão acima daquilo que o Vasco tem condições de pagar. Com isso, o Vasco vendo aí nomes alternativos, perfeito. Vamos falar aqui também sobre a situação envolvendo reforços para o ano que vem. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, uma vez que o Felipe está aí fazendo inovações no time titular do Cruz Maltino. Peço a você que ainda não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e bora aí para o nosso vídeo. Dá uma olhada no sininho, pessoal, lá das notificações, para ver se está tudo ok também. Amigos, primeiramente, que falar sobre Vasco da Gama e Atlético Goianiense, jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco da Gama. Hoje o Vasco está com 43 pontos. O Vasco precisa pelo menos de mais uma vitória. O Vasco pela frente tem o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro e depois o Cuiabá. O Vasco, na teoria, tem até uma tabela tranquila, porque vai enfrentar duas equipes ali que simplesmente já estão rebaixadas. E o seguinte, o Felipe fazendo inovações aí no time. Perfeito. O Luiz Gustavo ganhou vez aí no time do Vasco da Gama. O Felipe tendo coragem ali para colocar o garoto ali da base, perfeito, junto ali com o Rayan, que ganhou uma vaga lá no ataque do Vasco. O Felipe tem treinado aí com o Paê e com o Felipe Coutinho, certo? E com um esquema com 3 volantes, dando oportunidade para o Esforza lá no meio campo. É a mesma situação do Paiva. O Felipe vai ter que ser muito criativo, o elenco do Vasco muito limitado aí, mas a gente espera que o Vasco faça uma boa partida contra a equipe do Atlético Goianiense, perfeito? Bom, o seguinte, a gente fala aqui agora sobre a situação envolvendo o treinador. O Carlos Amoedo, CEO da Vasco SAF, deu uma declaração dizendo que o Pedrinho pegou o caixa zerado e que encontrou 180 milhões em dívidas de investimento do futebol já vencidos que não foram pagos para a 777. Ou seja, o Vasco não vai extrapolar no orçamento dele para poder trazer um treinador aí de ponta. Alguns nomes aí, o Vasco buscou contato, como foi a situação do Renato Gaúcho, como foi a situação do Luiz Castro, mas treinadores que estão ali acima dos valores que o Vasco tem condições de pagar. Por exemplo, o Renato Gaúcho com um salário de 1,5 milhão, certo? O Luiz Castro, né, que negocia, está muito próximo do acerto lá com o Santos, 2 milhões de reais. Então, é o que eu falo para vocês.
são treinadores muito caros que exigem time de ponta, né? E no caso de acerto, opta por trazer aí toda a comissão técnica. O Vasco, com isso, está aí no mercado. O nome do Carille é um nome muito forte ali nos bastidores do Vasco da Gama, como a situação ali do Caixinha, do técnico português, foram algumas situações que o Vasco encontrou aí de mercado que está dentro do orçamento, né? O nome do Carille, por exemplo, é um nome que agrada muito o Pedrinho, porque o Carille já foi campeão brasileiro pelo Corinthians, é um cara ali que simplesmente está acostumado com essa situação de pressão de torcida e é um treinador que gosta de fazer ali a reformulação de elenco, como ele fez lá no Corinthians, como ele fez no Santos também, certo? Ontem a gente tomou conhecimento que o nome do Cuca agrada sim a diretoria do Vasco, o Cuca que tem um salário aí menor, certo? Do que os outros treinadores aí citados, né? O Cuca que recentemente até treinou o Atlético Paranaense. Então, assim, é o que eu falo. O Vasco buscando alternativas no mercado. Vamos torcer aí para que o Pedrinho tenha sabedoria, tem bastante tempo aí para poder dar o tiro certo, o Vasco não cometer equívocos, perfeito? Bom, sobre a situação envolvendo reforços, a gente tomou conhecimento aí sobre a situação do Léo Chu. Realmente o Vasco quer contar aí com o atleta. O Vasco prioriza a contratação aí do Pita, apesar do presidente lá do Cuiabá ter pedido 8 bilhões de euros a negociações em curso para poder fazer a redução desses valores aí, certo? E o Vasco está trabalhando do jeito que pode. Não adianta aqui a gente ficar colocando ilusão na cabeça de vocês com relação a jogadores pesados. Aí que o Vasco vai, conforme o Pedrinho falou, está ali na segunda prateleira ali de investimento nesse ano. Perfeito? Eu queria também passar para vocês aí a situação do jogador Lucas Oliveira, que está se desligando lá do Kyoto Sanga, lá do Japão, né? O zagueiro que pertence ao Cruzeiro, e o Vasco também tem interesse. Perfeito? Bom, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Espero aí que vocês tenham gostado. Comentem, não deixe de comentar. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!